Bom, segunda-feira aqui no Contexto é dia de trazer os destaques da coluna Igor Gadelha. Bom, Gadelha que já está aqui comigo no estúdio. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila. Agora em novo formato, né? Que eu tô vendo aqui, que agora é todo mundo mais próximo. Agora é mais próximo. Aí, abriu a Olha imagem aí, pra agora eu gente. apareci, viu? Bom, não tem como falar sobre outro assunto, sendo a reunião do presidente Donald Trump e do presidente Lula lá em Kuala Lumpur, até que enfim aconteceu. Muita gente dizendo que é apenas mais uma reunião para dar um passo, outras pessoas já dizendo que é um bom caminho, uma porta escancarada agora para resolver a parte da economia do Brasil, entre os dois países, claro. Mas, até na sua coluna, você trouxe que empresários e, enfim, líderes do setor produtivo já vêm procurando o governo para saber como foi essa reunião, é isso? É isso, Neila. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. O encontro teve uma repercussão muito positiva para o governo. Os empresários, né, o pessoal da Confederação Nacional da Indústria, que é basicamente, né, vamos dizer assim, o sindicato dos industriais, já começaram a entrar em contato com a equipe do vice-presidente Geraldo Alckmin, que não está lá, mas tem o Márcio Elias Rosa, que é o número 2 dele, aquele que aparecia no vídeo ali ao lado do chanceler Mauro Vieira, para tentar informações, para saber, né, em que estágio ficou a negociação entre Brasil e os Estados Unidos. As falas de Lula e Trump, a foto ali, os vídeos do momento, deixaram os empresários muito otimistas de que os Estados Unidos vai rever totalmente o tarifaço ou baixar as tarifas, né? Tem ali duas alas, né? Uma ala acha que já pode o Trump baixar, hoje tem uma tarifa de 10%, o Trump elevou, né, botou mais 40%, foi para 50%, mas hoje já existe uma tarifa de cerca de 10%. Então, há um otimismo ali dos empresários de que nas próximas semanas, né, até novembro, pode ser que essa questão do tarifaço ela seja resolvida, né? Os empresários evitam entrar ali na questão das sanções, né? No próprio governo Lula também acha-se que essa questão das sanções ela vai demandar um pouco mais de tempo, né? O Lula disse ali, como a gente viu há pouco, fez questão de deixar claro que achava injustas as sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal e autoridades do governo, mas a aposta do governo é de que o tarifaço será muito mais fácil de resolver do que as sanções. E o que importa principalmente para a economia hoje é o tarifaço, né? Então, as sanções são questões mais políticas. Mas o encontro foi, sim, muito positivo. A foto ali rodou o mundo, né? A foto do presidente Lula, do presidente Trump sorrindo no evento. Na foto, né, não é uma foto qualquer, é uma foto dos dois felizes. As declarações subsequentes do Trump e do Lula, o Trump aproveitou, parabenizou o Lula pelo aniversário, hoje Lula faz 80 anos de idade, então o Trump demonstrou ali muito, né, vontade, né, do Lula. Tem até um bastidor que durante o encontro, o Trump perguntou para o Lula quanto tempo ele ficou preso. E o Lula disse, foram 580 dias, e o Trump se impressionou com isso. E o Trump usou uma palavra perseguido para dizer, se comparou o fato dele e do Lula terem sido perseguidos nas palavras do Trump e depois terem voltado ao poder. Então houve ali uma empatia. E o assunto Bolsonaro também foi pauta, esteve na pauta, mesmo que muito brevemente, o assunto Bolsonaro foi pauta, é claro, porque o próprio Donald Trump havia taxado o Brasil, sobretaxado o Brasil com essa justificativa de que Bolsonaro estava sendo perseguido. Mas, pelo visto, esse assunto não rendeu muito. Na verdade, ali, se você prestar atenção, foi questionado pela imprensa brasileira. Uma das repórteres pergunta ali pro Trump e o Bolsonaro, e aí ele responde ali, dizendo que sempre gostou dele e tudo mais, mas aí ela pergunta, vai ser tratado com o Lula? Ele fala assim, it's not your business, né? Não é da sua conta se a gente vai tratar. Deu até uma resposta meio atravessada ali pra repórter. Só que o Lula, depois que teve nesse momento, o Lula demonstra até um certo incômodo, né? Porque assim, vamos contar aqui pra quem tá nos assistindo, isso foi uma exigência do Trump, ele tem feito isso, sempre que ele vai se reunir com a autoridade, ele pede para a imprensa americana, sobretudo os jornalistas cadastrados lá, né, da Casa Branca, entrarem ali no começo da reunião. O Lula não queria que a imprensa entrasse, mas como a imprensa americana ia entrar, liberou-se também a imprensa brasileira para entrar. E o Lula ficou meio ali incomodado com as perguntas, principalmente quando começa Bolsonaro, ele começa ali a ficar sentado, meio fazendo assim com as mãos, né? Então foi a imprensa brasileira que perguntou do Bolsonaro e o Lula achou por bem, então já que a imprensa tinha feito essa pergunta, achou por bem esclarecer. E ele disse, segundo relatos que eu obtive, ele disse para o Trump que o Bolsonaro planejou um golpe aqui no Brasil, não só um golpe de Estado, e aí o Lula
teria, segundo essas fontes, ressaltado que o Bolsonaro estaria por trás daquele plano Punhal Verde e Amarelo, que planejou matar Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então ele fez questão de ressaltar isso, né, que ressaltou também que o Bolsonaro, ao contrário do Lula, nas palavras do Lula, não teve direito à defesa, Bolsonaro teve nas palavras do Lula. Então teve toda essa provocação. Agora os bolsonaristas ali, viu, Neila, eles ainda estão patinando. Eu ia chegar lá. Vamos lá, fala a pergunta. Era exatamente sobre isso, assim, como é que os bolsonaristas estão lidando com isso? Porque as publicações que a gente viu, a produção até vai colocar aqui pra gente, alguns tweets, hoje em dia é X, né, mas continua sendo chamado de a gente é da tweet. época do Twitter, tá, gente? Ainda. Porque os bolsonaristas sempre, até o momento dessa reunião, batiam na tecla que Donald Trump ainda estava com o pé atrás com Lula. Mas agora eu acho que eles vão ter que dar o braço a torcer. Olha, começou uma frustração porque os bolsonaristas acreditavam que nem ia acontecer o encontro. Na semana passada eles diziam que esse encontro não vai acontecer, ficaram ali alegres quando a porta-voz da Casa Branca divulgou a agenda do Trump na Ásia e não tinha um encontro com Lula. E aí eles, olha, tá vendo, não tem um encontro previsto, embora o Brasil já dava como certo. Eu mesmo cheguei a noticiar na coluna na semana passada que estava previsto para o domingo, só que essas coisas da diplomacia eles só confirmam muito próximo do evento. Isso nem o Brasil mesmo confirmou, não foi colocado na agenda do Lula, embora o Lula tenha falado na véspera, né, que estava com expectativa. Então os bolsonaristas começaram daí. A própria realização do encontro já foi uma frustração para eles. A foto, mais ainda é uma frustração. Eu conversei com o influenciador Paulo Figueiredo, que é o braço direito do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele disse que estava tentando ainda, em busca de informações sobre o que de fato aconteceu no encontro, porque teve a primeira parte aberta, 10 minutos, mas depois eles conversaram por 40 minutos a portas fechadas, né? E o Paulo Figueiredo diz, por enquanto eu estou vendo apenas uma foto, uma oportunidade de foto que eles usam, né? Uma foto for-op, na verdade, que é uma expressão usada nos Estados Unidos, que é como se uma oportunidade de foto, você joga uma foto nas redes, apenas como mídia, mas foi muito mais além do que isso, a gente viu. E na política, vale ressaltar, a foto é muito importante. Sim. Ali não é uma foto igual como foi o Javier Milei e o Lula no G20, que era uma foto dos dois sisudos ali com aquela cara fechada. Os dois, Trump e Lula, estão apertando as mãos, estão sorrindo. Rolou abraços, rolou o Trump ali falando bem do Lula, já vem de alguns dias, né? Tá aí o Trump sorrindo. Se ele tivesse sido um encontro ruim, ele não estaria com essa pose sorrindo. Então, assim, tem uma frustração dos bolsonaristas e, por hora, eles estão adotando duas estratégias. A primeira é ressaltar que o Trump falou do Bolsonaro no encontro, mas vale ressaltar que foi provocado pela imprensa brasileira, que ele falou, né? Fez ali um gesto ao Bolsonaro. E segundo é que eles estão com esse discurso, vamos buscar mais informações para a gente se pronunciar, porque eles sempre diziam, esse encontro se rolar vai ser bom, porque o Trump vai causar um constrangimento ao Lula, e acabou que não rolou. Não era na Casa Branca, vale ressaltar. As duas vezes que eu me lembro que o Trump causou ali constrangimento foi com o Zelensky e com o presidente da África do Sul. Sim. Né? O esqueci o nome dele, mas é o presidente da África do Sul. E aí os dois falavam inglês, era mais fácil, ali com o Lula tinha a tradução, tinha que esperar, então não houve constrangimento, então frustrando mais uma vez a expectativa dos bolsonaristas. E o que as pessoas que têm ali intimidade ou que conhecem o Trump dizem é que ele foi pragmático e decidiu ali se aproximar do Brasil e aceitar essa conversa com o Lula devido à aproximação do Brasil com a China. A China é a principal adversária comercial, política dos Estados Unidos. Então, quando ele vê o Brasil se juntando com a China, com a Índia, até falando uma nova moeda, o Trump vê isso, eu preciso ter um diálogo com esse país e afastar eles da China. Política é isso, né? Então, o Trump foi pragmático, né? E viu também que o tarifaço está afetando a vida dos americanos. A carne lá tá mais cara, o cafezinho, né? O café que os americanos amam tá sobretaxado, isso tá aumentando a inflação do café lá. Então ele começou a ver que o tarifaço estava prejudicando ele. E aí, pragmaticamente, ele... Estão me dizendo aqui que o nome do presidente da África do Sul é Ramaphosa. Ramaphosa, seria o Ramaphosa. Olha aí, gente. Obrigado, viu, produção? Vamos colocar aqui na tela os tweets dos... Vamos ver, primeiro é dos... agora o Hugo Mota. Eu ia falar, primeiro é dos governistas ou da oposição, mas não, a gente está no Hugo Mota. Chefes de poderes aí, né? Exatamente. O Hugo Mota, que em resumo, cumprimentou o presidente Lula e cumprimentou o presidente Donald Trump sobre o encontro, disse que ficou feliz com o diálogo, com a diplomacia, que a conversa é a melhor escolha e entre os líderes, a Câmara continua à disposição de nossa diplomacia para assuntos importantes. Foi ali... diplomático, extremamente diplomático. Eles tinham que fazer isso, né? Eu acho que o Alcolumbre também, vocês vão botar, acho que na sequência aí, o Alcolumbre também ressaltaram, né? Porque são chefes de poderes aí ressaltando
envolve política e tudo mais, eu acho que é importante também. Acho que mostra que a foto foi importante, né? Assim, os bolsonaristas ficam dizendo, não teve resultado prático, não teve resultado prático. Mas acho que é uma construção, uma negociação, né? Houve um encontro e houve uma demonstração de boa vontade dos dois chefes dos dois países. Então, eu acho que, na verdade, eles estão se sentindo um pouco escanteados até, né? E é engraçado, até complementando, o Paulo Figueiredo disse para mim que estava com dificuldade de obter informações por dois motivos. Primeiro, fuso horário. No caso do Brasil, está 11 horas na frente, né, a Malásia. E segundo ele, o shutdown, que é aquela paralisação do governo americano, tem dificultado as coisas. Os funcionários lá do Departamento de Estado, né, estão num outro ritmo mais lento. Então, segundo ele, isso está atrapalhando. Mas, claro, isso aí faz parte do argumento deles, né, de que não estão conseguindo informações. Talvez o que eles escutaram não foi muito bom, né? Exatamente. E falando do Davi Alcolumbre, é a mesma pegada diplomática, avalio de forma muito positiva o encontro, cumprimento todos os atores que contribuíram para chegar a este momento, que representa um marco importante desse processo. O Congresso permanece atento e unido na defesa do diálogo para construir consenso e aproximar os nossos povos. É isso. Mostra aí também que os dois líderes da Câmara e do Senado são do centro, né? E mostram que o centro gostou aí, né? De ter visto esse encontro aí. Se eles não tivessem comentado, até a gente podia dizer assim, porque estão mais do lado do bolsonarismo, mas os dois usaram, assim, termos, claro, diplomáticos ali, né? Mas eu acho que ressaltaram o encontro, porque não deixa de ser um encontro importante, né? Sim, claro. E saindo do centro, a gente vai para a base do governo. Zé Guimarães, líder do governo. Desarmada a crise Brasil-Estados Unidos, tramada por falsos patriotas contra a nossa soberania. As mentiras que resultaram no tarifaço sobre nossos produtos e sanções contra nossas autoridades caíram por terra. Eu gosto muito desses termos. Falsos patriotas e soberania. São termos muito usados também ultimamente. É uma indireta do Guimarães pro Eduardo Bolsonaro, né? Houve até, dentro do próprio bolsonarismo, da direita, o Eduardo Bolsonaro acabou sendo criticado um pouco. Porque eu lembro que na época que saiu o tarifaço, ele chegou a comemorar. E ficou ruim. Uma coisa é ele comemorar as sanções contra ministros do Supremo, porque ele tem ali um embate direto. Mas o tarifaço, que afeta empresas brasileiras, afeta brasileiros, isso acabou pegando mal dentro da própria direita. Depois ele tentou contornar ali um pouco o discurso, mas ele acabou dando margem aí para o pessoal chamar ele de falso patriota, né? Então vamos ver o falso patriota. O suposto falso patriota, o que ele disse? Coloca aí para a gente, Eduardo Bolsonaro. Ele disse: interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia, a capacidade de Donald Trump se colocar no lugar de Bolsonaro e imaginar que quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá. Faça a leitura corporal. Então ele mostra a foto, aí na foto está o presidente Lula de braços abertos e o presidente Trump aqui fechadinho. Mas aí eu acho que ele errou aí, porque aí o Lula está de braços abertos, na verdade o Lula está reclamando. Ele estava reclamando com os jornalistas. Com os jornalistas, que ele já estava meio de saco cheio, que fazia 10 minutos que a imprensa estava ali, ele já estava assim, vai continuar isso aí. Ele pediu para terminar. E o Trump estava desse jeito porque ele estava respondendo os jornalistas. E os jornalistas estavam ali, vamos dizer, com uma câmera da gente, estavam ali, então ele estava conversando, não estava demonstrando nenhum tipo... Até porque a foto no final mostra o contrário. Então, ele tirou um pouco fora do contexto essa foto. Exatamente. É o famoso print fora do contexto. Temos mais alguém? Então vamos lá. Vamos ver quem era quem. Importante, ó. Olha aí. Jameson Greer, que é o enviado comercial dos Estados Unidos, é o número 1 ali à direita. Número 2, Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Número 3, o famoso Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Esse que os bolsonaristas se apegam muito, né? Porque o Marco Rubio ele é descendente de cubanos, né? Ele tem uma posição ali até mais ideológica, digamos assim, mas estava aí, né? Tem dialogado com o nosso chanceler, o nosso chanceler Mauro Vieira, então assim, mas ao mesmo tempo ele dá umas declarações de vez em quando que agradam os bolsonaristas, por isso que eles se confiam no Marco Rubio. Exatamente. Né? Ontem, mas quem manda, obviamente, é o Trump. Né? Claro, e ontem, inclusive, o próprio Donald Trump elogiou o Marco Rubio. O Marco Rubio continuou muito sério, não deu nenhum sorrisinho. Ele é diplomata de carreira, embora seja ideológico, ele é diplomata de carreira, né? Então, Marco Rubio, que é, como o Gadelha disse, descendente de cubanos e que não deve ter gostado nada da fala do presidente Lula, colocando Cuba lá em cima e falando que Donald Trump não deveria
invadir e colocar o dedo na Venezuela. Certamente, Marco Rubio... Mas está cumprindo uma ordem, né? O Trump deu a ordem para ele conversar com o Mauro Vieira, ele está conversando. Sim. E ele sabe, ele e o Mauro Vieira se conhecem desde o tempo que o Mauro Vieira foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos já. Então ele já tem uma proximidade com o Marco Rubio, esse canal de diálogo aberto, né? E estão rolando as conversas, né? Ali, número 4, ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Número 5, nosso presidente Lula. 6, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, chanceler e, como disse o Gadelha, equivalente, né, ao Marco Rubio, isso, né? Lá eles chamam de secretário de Estado, mas é como se fosse o chanceler americano. Chanceler, que tem vasta experiência aí na diplomacia internacional, principalmente dos Estados Unidos. Márcio Elias Rosa, que é o secretário executivo da MEDIC, né? É que como o Alckmin tem que ficar aqui, né, que é vice-presidente, tem que ficar alguém administrando o país, o Márcio Elias Rosa acaba virando ministro várias vezes, né? Ele acaba, como ele é o número 2 do Alckmin no MEDIC, ele acaba indo para essas missões aí. E inclusive, Márcio Elias, que fala muito bem, ele tem um dom de oratória. Ele já foi procurador, né, geral do Estado de São Paulo, ele conhece o Alckmin desde essa época. Quando o Alckmin era governador, ele foi procurador-geral do Estado de São Paulo, então eles são muito próximos, os dois. Por isso que ele é o homem de confiança do Geraldo Alckmin que vai para esses encontros. E por último, Aldo Araújo Faleiro, que é o assessor-chefe adjunto, nome grande, assessor-chefe adjunto da assessoria especial do presidente da República do Brasil. Uma curiosidade, esse espaço aí era para ter sido ocupado pelo Celso Amorim, que é até meio anti-americanista. Celso Amorim não gosta muito dos Estados Unidos, mas às vezes ele acompanha o Lula. Mas ele não foi para essa viagem porque ele tinha sido enviado pelo Lula para a Cúpula da Paz, que está acontecendo em Paris. Semana passada até conversei com ele sobre a Venezuela e ele me explicou, né, que não estava indo para os Estados Unidos, não estava indo para a Malásia acompanhar o Lula, porque estava em outra missão, e o Aldo é como se fosse o número 2 do Celso Amorim e participou aí dessa conversa. Bom, agora a gente espera resultados. O que a gente sabe é que as duas comitivas vão continuar conversando, principalmente Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira, sobre as sanções, aí, principalmente sobre a Magnitsky e os vistos aqui às autoridades brasileiras. Não sabemos como é que isso vai lidar, mas a gente ouviu, inclusive, que havia possibilidade, ouvimos da boca de Donald Trump, que haveria possibilidade de suspender a tarifa de 50% enquanto as negociações. Ele fez isso com alguns países, né? Então essa é uma grande aposta aí, enquanto está negociando, vamos ver, porque já vai ser uma primeira vitória na prática do Brasil, né? Suspender enquanto está negociando, né? Ele tem feito isso. Muito bem, então é isso, gente. Coluna Igor Gadelha lá no site metrópolis.com, no portal metrópolis.com, na coluna aqui do lado da esquerda dos colunistas e bem no centro da página, não tem como não achar. Acessem lá, viu, gente, por favor. Obrigada, Igor. Até a próxima dele, valeu. Até a próxima.